Olá, meu nome é Eduardo e eu fiquei com a parte de pontos máximos e mínimos. Bom, dada a função abaixo, use o teste da derivada segunda para determinar se existe ponto de máxima e de mínima. Então, ficou fx, que é igual a 18x mais 3x ao quadrado menos 4x ao quadrado. F1x é igual a 18 mais 6x menos 12x ao quadrado. E F2x que ficou 6 menos 24x. Fazendo F1x, que vai obtermos zero, temos 18 mais 6x menos 12x ao quadrado, que é igual a zero. Resolvendo a equação, vamos obter pontos críticos de F, que são x1, 3 sobre 2, e x2, que é menos 1. Como F2, 3 sobre 2, é igual a menos 30, menor que zero, segue que x1 sobre 3 sobre 2 é um ponto máximo de F. Seu valor máximo relativo em x vai ser dado por F sobre F, 3 sobre 2, que vai ser equivalente a 2,25. Como F2 menos 1 é igual a 30 maior que zero, F2 é igual a menos 1 e é um ponto mínimo de F. Seu valor mínimo em x2 vai ser dado por F, que é F menos 1, que vai ser igual a menos 11. Então, traçado no gráfico, vai ficar mais ou menos passado assim. Na letra B, pede para a gente encontrar o ponto de inflexão. Então, encontre o ponto de inflexão da função x, que é igual a 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 12. Eu desenvolvi ela aqui na folha e a letra B vai ficar assim. Primeiro, a gente vai determinar o F2, x. Então, vai ficar F2x, que é igual a 6x menos 6. Agora, nós vamos igualar o F2x a zero, para nós obter a raiz. Então, vai ficar F2x, que é igual a 6x menos 6, que é igual a zero. Então, x equivalente vai ser igual a 1. Determinando o F3x, vai ficar F3x, que é igual a 6. F3x1 é igual a 6, diferente de zero. Então, x é igual a 1 e é abscissa em um ponto de inflexão na qual a coordenada é 1, F1, que é igual a 1 menos 10. Boa tarde, professora. Sou o aluno Vinícius Moreira Alves e eu fiquei com a parte 2 da avaliação de matemática e a minha parte é os probleminhas. Eu estou no segundo período de agronomia e vamos lá para minhas partes. Então, professor, eu fiquei com a parte de montar os probleminhas, né? Então, eu peguei um probleminha seguinte. Um jogador de futebol vai realizar a cobrança de uma falta, sendo a trajetória a ser realizada pela bola dada pela seguinte função. A função que eu escolhi foi essa aqui. F de x é igual a menos x elevado a 2 menos 2x mais 8. Aí eu fiz a pergunta. Qual será a altura máxima que a bola alcançará e qual a distância que vai percorrer? Aí tá. A gente sabe que para isso a gente deve achar os pontos críticos para definir os pontos máximos e mínimos. E para isso a gente vai precisar que a função ela seja derivada e igualada a zero. Então, no lugar do 8, eu coloquei o zero para a gente igualar a função da derivada igual a zero. E ficou o seguinte, f de linha x
é igual a 0. F de linha x, aí eu peguei a função aqui, repeti. E como eu sabia que aqui a gente fazendo o cálculo ia dar menos 1, a gente já tinha igualado a 0 aqui, então eu coloquei f de linha x é igual a menos 2x menos 2. Que no caso, se a gente substituísse os valores, ia dar esses valores aqui. Aí eu joguei aqui e fiz a continha para provar que o x era igual a menos 1. Então deu menos 2x menos 2 igual a 0, que eu igualei a derivada igual a 0. Aí eu fui fazendo a função. Menos 2x é igual a 0, é igual a 2. Aí eu inverti, né? Eu passei o menos 2 dividindo aqui. X é igual a 2 dividido por menos 2, que x é igual a menos 1. Aí tá, agora a gente vai precisar achar o valor, se ele é ponto máximo ou mínimo. E para isso, a gente precisa aplicar os valores vizinhos do ponto crítico, né? Do ponto crítico, que no caso era o menos 1, na função derivada, e observar o comportamento. Ou seja, o que eu fiz? Se o ponto crítico era igual a menos 1, eu coloquei os vizinhos, né? Os números mais próximos, que no caso seriam o menos 2 e o 0. Então eu fiz a função f de linha de menos 2, aí eu peguei a mesma função aqui e no lugar do x eu substituí pelos valores mais próximos, que no caso deu menos 2 vezes menos 2 menos 2, que era igual a 2, e esse número era maior que 0, ou seja, ele estava crescendo. E depois eu fiz a mesma coisa, só que o número 0, né, que era o outro número mais próximo de menos 1. Então f de linha de 0 é igual a menos 2 vezes 0 menos 2, que no caso deu menos 2, que no caso era menor que 0. Então aqui, enquanto a bola estava subindo, aqui a partir desse ponto ela passou a diminuir. E eu esqueci de falar, professora, que aqui a gente tem que observar que antes do ponto crítico, a função ela estava crescendo, porque a imagem da função derivada no ponto é maior que 0. E depois ela passou a diminuir, porque a imagem da função era menor do que 0. Então, portanto, este número apresenta uma característica de máximo, né? Por isso que eu cheguei aqui, que era o máximo. Então, a gente agora vai achar o valor do ponto máximo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar o ponto crítico que a gente já tinha achado e achar o valor do ponto máximo com essa função aqui. Então, eu fiz, né? F de menos 1 é igual a menos 1, que eu substituí o valor do x, no caso, né? Pelo menos 1. E elevado a 2 menos 2 vezes menos 1 mais 8. Aí o que eu fiz? Eu peguei os números, passei para baixo de novo. F de menos 1 é igual a menos 1 mais 2 mais 8, que é igual a 9. Ou seja, neste local aqui, eu encontrei que o 9 seria a altura máxima que a bola chegaria, certo? Voltando aqui, professor, a gente, pela função, já tinha achado a altura máxima da bola. Agora a gente ia achar a distância percorrida. E para isso, a distância percorrida ela não envolve a derivada. A gente só precisa encontrar as raízes, né? Já que é uma função de segundo grau, então meio que a gente faz aquela funçãozinha de Bhaskara. Que no caso eu peguei a função lá do começo, né? E eu coloquei menos x elevado a 2 menos 2x mais 8 é igual a 0. Aí eu fiz a formulazinha de Bhaskara, x é igual a 2 mais ou menos raiz de 4 mais 32, menos 2. E aí eu passei para cá, né? X é igual a 2 mais ou menos 6, dividido por menos 2. E depois eu passei aqui, né? A gente vai achar o primeiro x e o segundo x. O primeiro x, se a gente fazer 2 mais 6 dividido por menos 2, a gente acha o valor de menos 4. Se a gente fazer 2 menos 6, que no caso seria menos 4 dividido por menos 2, a gente acha o segundo valor do segundo x, que é no caso a 2. E aqui a gente acha o gráfico da função, que no caso a gente achando o valor da altura no máximo, né? A distância percorrida, que foi do menos 4 ao 2, a gente tem um gráfico da função, que no caso o ponto máximo, que seria essa aqui. Então a gente toma como unidade de medida o metro, né, nesse movimento. E a altura máxima, no caso, como eu já tinha falado, é 9.
e a distância percorrida foi de 6 metros, se a gente for de um ponto a outro. No segundo probleminha, professor, eu montei o seguinte. Um carro se encontra em movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV, né, que a gente aprende em física, e esse fenômeno pertence à cinemática. Esse carro se move de acordo com a seguinte função. Aí eu montei essa funçãozinha aqui. F de t, que no caso seria o tempo, é igual a t elevado a 2 mais 5t menos 6. Então, a perguntinha era o seguinte: a partir dessa equação, encontre a função que descreve a velocidade e a função que descreve a aceleração desse movimento. Então, no caso, professor, a gente vai achar a função para achar a velocidade do carro e a da aceleração, né? No caso, a gente vai ter que a velocidade é igual a f' de t, o t no caso aqui era o tempo, e a aceleração, como ela é constante, né? E a gente vai fazer ela por derivada segunda, ela ficou a, que é igual a aceleração, né? Igual a f de linha, f' de t, que no caso era a derivada segunda, né? A igual a derivada segunda de t. Então a gente pega a função de f de linha, f' de t, que é igual a 2t mais 5, que no caso essa função, pegando os valores aqui, a gente fazendo a conta, no caso seria essa função aqui, né? Que seria então a velocidade do carro, e a derivada segunda de t, que seria igual a 2. Então a gente tem que a velocidade do carro será a velocidade de t é igual a velocidade, então seria 2t mais 5, ou seja, a gente sabe que a velocidade inicial era de 5 metros por segundo, porque no instante que o t era igual a 0, a velocidade era igual a 5, e ela cresce proporcional ao valor de t, que aqui porque o mesmo só vai aumentar uma vez que não tem valor negativo para o tempo. Então essa aqui era a função da velocidade. E como a gente achou a aceleração é o seguinte: a gente sabe que a aceleração ela é constante de 2 metros por segundo quadrado. Assim a gente faz a condição de MRUV, e a gente ao passar do tempo vai variar a velocidade, que aumenta o valor em 2 metros por segundo a cada segundo que se passa. Então esses foram os probleminhas. A gente achou a função de cada um. Boa noite, professora. Meu nome é Marcele, eu estou cursando o segundo período de agronomia e eu vou falar hoje sobre 2 exemplos de integral utilizando o método de substituição. Para começar, a gente precisa relembrar a regra da cadeia, que é quando a gente tem uma função composta, né, que é esse exemplo aqui, e a gente quer derivar ela. A gente começa pegando a função, aqui no f de linha, e vai multiplicar pela derivada função que está dentro dela, que no nosso caso aqui é g' de x. A gente vai multiplicar. Então, aí a gente vai ter o resultado, né? Mas o que isso tem a ver com o método da substituição? Então, ele está diretamente ligado a isso, porque se a gente integrar essa igualdade aqui, dos dois lados, a gente vai ter a integral disso, sabe? E aí a gente vai pegar o exemplo aqui e vamos resolver. Aqui a integral, né? A integral de f' de g de x vai ser multiplicada por g' de x e multiplicada também pela essa derivada de x aqui, que a gente vai colocar isso daqui por ser o integrando, né? Vai ser igual ao f de g de x, mais a constante. Essa função aqui, se a gente perceber, ela é igual a essa daqui que a gente pegou. Somente o que vai mudar? Vai sumir o sinal de derivada, já que a gente está fazendo, né, o oposto. Nessa equação aqui, a gente já tem uma exemplificação de derivada, né? E aí, sendo dessa maneira, agora é só a gente fazer uma substituição. Como que vai ser feita essa substituição? É o seguinte: a gente vai pegar esse g de x aqui e vamos chamar ele de u, né? Aqui. G de x a gente vai chamar ele de u.
A gente substituindo, isso vai deixar a conta mais favorável pra gente resolver ela. E quando a gente substitui, né, o g de x pelo u, a gente tem que observar qual que é a derivada, né, que a gente acabou de substituir, que aí no caso vai ser a derivada de u, vai ser essa daqui. Isso daqui é o derivado do u. E substituindo, a gente chega nessa conclusão daqui, que vai ser f de linha, função de u, vezes a derivada de u. E aqui também, né, depois do igual, como a gente lá em cima, a gente substituiu pelo derivado lá de cima, a gente vai ter a função de u mais a constante. Então, a gente vai aqui para outro exemplo. Se a gente observar esse outro exemplo, a gente vê que a derivada de 6x, que está aqui, 6 vezes 2 é 12. Então, a gente vê que 12x aqui, né, que é a derivada de 6 ao quadrado, 12x, a gente vê que não tem nada de 12x aqui no restante, né, da integral. Então, essa não tem como usar. Mas, se no caso a gente pegar aqui dentro dos parênteses e ver que tem 2x ao cubo, né, que aqui é 2x ao quadrado, a gente pegar 2x ao cubo e for fazer o cálculo, a multiplicação, vai dar 2 vezes 3, vai dar 6, a gente tira um expoente, né, fica 2. Então, 6x ao quadrado igualzinho a esse daqui. Então, a gente pode usar esse daqui como u, certo? Porque aqui o expoente do número 1 é igual a 0, então ele some realmente, e aí a gente tem o valor idêntico a esse. Então, a gente vai poder usar o método da substituição novamente. Escolhido qual vai ser o valor, né, para u, a gente vai descobrir também qual é a sua derivada, né? Qual é a derivada de u. E aqui eu fiz, ó. A gente vai pegar e vai fazer aqui u, né, que a gente já escolheu o valor de u, que vai ser a substituição, e a derivada de u sobre a derivada de x, né, em relação a x. A gente descobre que é 6x ao quadrado. Aí a gente isola, né, o du aqui. Eu arrumei aqui que eu tinha colocado, que eu percebi que eu tinha feito errado, que era o du igual a 6x ao quadrado vezes derivado de x, né? Eu tinha colocado derivado de u, então eu tinha repetido a mesma incógnita 2 vezes. Mas, na verdade, não. Eu vou colocar a derivada de x depois do igual. E a derivada de u, que é o que eu preciso substituir na integral. Aí, aqui a gente vem resolver aqui a integral. Aí, agora a gente precisa descobrir, né, qual que é a integral de u. E a gente vai descobrir utilizando a integral imediata, que é essa fórmula aqui, ó. Que eu escrevi a fórmula aqui, né? E do lado de cá ela já tá substituída os valores, que foi integral, a função de u elevado a 99, vezes derivada de u igual a u elevado a 100, porque aqui na nossa fórmula pede, né, que o expoente adicione o valor número 1, olha lá, mais a constante. E depois aqui embaixo vai ser o valor do expoente mais 1. Então, vai ficar u elevado a 100 mais constante dividido por 100 aqui. Esse daqui seria o resultado final. Mas como a questão em si está em x, a gente precisa substituir, já que é um método de substituição, né? E aí a gente se pergunta, o que é o u, né? Na nossa questão aqui, o que é o u? Aí a gente volta lá em cima. O u é o 2x ao cubo menos 1. Então, a gente vai substituir isso daí. Aí, a gente vai colocar a integral de u 99, elevado a 99, derivado de u é igual a 2x ao cubo menos 1, elevado a 100, mais a constante dividido por 100. Meu nome é Rayane Manuel Jerônimo, estou no segundo período da agronomia e vou apresentar algumas aplicações da integral. Vamos resolver esse problema aqui, ó.
Determine a área limitada por y igual a 5x menos x elevado ao quadrado e y igual a 2x, certo? Primeira coisa, a gente vai igualar as funções. Então, vamos lá. 2x igual, a gente está pegando a função aqui em cima, que está dando no problema, igual a 5x menos x elevado ao quadrado. A gente copia novamente para a gente dar uma percepção do que a gente vai resolver. Então, se a gente pegar x elevado ao quadrado menos x elevado ao quadrado para antes da igualdade, vai ficar 2x. E aqui, 5x menos 2x, a gente pode colocar que vai ser 3x. Então, vai ser menos 3x igual a zero. O que a gente percebe? Que a gente pode colocar o x em evidência aqui, né? Então, a gente vai colocar x, abre parênteses, x elevado ao quadrado dividido para x vai ser x, menos 3x dividido para x vai ser 3. Fecha parênteses igual a zero. Então, a gente pode perceber que os pontos vai ser x igual a 0 ou x igual a 3, que vai ser referente a x menos 3, x igual a 3, certo? Então, a área vai ser dada por essa funçãozinha, essa fórmula aqui, a gente vai colocar ela com os valores que a gente achou. A área é igual a integral de 0 a 3 e a função é essa daqui que deu em cima. 5x menos x ao quadrado menos 2x, fecha parênteses, dx. A área é igual a integral, então, de 0 a 3 é igual. A gente vai dar uma arrumada aqui que a gente pode fazer isso. Se a gente pegar 5x menos 2x, vai ser 3x menos x ao quadrado, fecha parênteses, dx. A área é igual. Então, agora a gente vai achar a primitiva dessa função que sobrou aqui. Se a gente vê que a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, mas o 3 a gente copia para deixar ele a gente copia aqui. Menos x, a primitiva de x elevado ao quadrado, vai ser x ao cubo sobre 3, certo? Que vai ser igual o intervalo de 0 a 3, a gente não pode esquecer. Que vai ser igual, a área é igual a 3. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui os valores que a gente fez, que está dando no intervalo. Então, se a gente pegar 3 vezes, intervalo aqui, a gente vai colocar 3. No lugar do x, a gente vai colocar 3, perdão. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado sobre 2. Menos, a gente vai fazer desse agora. 3 elevado ao cubo sobre 3. Fecha o parênteses, menos 0. Por que a gente colocou 0? Se a gente colocar substituir 0, vai anular. Então, é melhor a gente colocar o 0 aqui. E a gente resolvendo o que está dentro do parênteses, vai ficar igual assim, ó. A área é igual 3 vezes 3 elevado ao quadrado, vai ficar 27 sobre 2. Menos, referente aqui, 3 elevado ao cubo, vai ser 27 sobre 3. Igual. Se a gente tirar o MMC de 2, 3, vai ser igual a 6. Então, 6 dividido para 2 vai ser 3. 3 vezes 27, 81. 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes 27, 54. Então, menos 54 aqui referente à fração. Igual. 81 menos 54 é 27. E a gente copia sobre 6. Se a gente simplificar aqui, dividir por 3, 27 dividido por 3 vai dar 9. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, o resultado desse probleminha que a gente resolveu é 9 sobre 2. Vamos resolver esse outro problema. Determine o volume do sólido de resolução gerado pela função f de x é igual a raiz quadrada e dentro da raiz temos 4 menos x elevado ao quadrado em torno do eixo x, sendo 0 o menor ou igual a x
e menor ou igual a 2. Então, dentro da fórmula, a gente vai pegar as informações que está aqui em cima, que o problema nos deu, para a gente jogar dentro da fórmula. Então, vai ficar volume é igual a π, integral de 0 a 2, abre parênteses, raiz quadrada, colocamos a função aqui dentro. Fecha parênteses, elevado a 2, porque aqui tem 2, dx, certo? Então, o que a gente vai observar? Se a gente ver e pegar também, que aqui tem um 2 escondido e aqui tem um 2. Então, a gente pode cortar ele. Então, a gente tira a função aqui dentro. Tira a raiz, no caso. Então, vai ficar volume é igual a π, integral de 0 a 2, 4 menos x elevado a 2, dx é igual. Então, vamos resolver aqui, aplicando a primitiva, certo? Volume é igual a π, abre o parênteses, a primitiva de 4 vai ser 4 vezes x, menos, o menos é igual, tá referente aqui, ó. X elevado ao quadrado, a primitiva dela vai ser x elevado ao cubo sobre 3, certo? Fecha os parênteses, no intervalo de 0 a 2, porque aqui a integral está de 0 a 2, o intervalo vai ser de 0 a 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir os valores do intervalo aqui onde que está o x, certo? Então, vamos lá. Volume é igual a π, abre parênteses, 4 vezes 2, que é igual a 4x, menos x elevado ao cubo sobre 3, fecha parênteses, menos 0. A gente vai colocar só menos 0, porque se a gente copiar novamente, vai ficar 4 vezes 0, 0, menos x elevado ao cubo é 0, sobre 0 é 0. Então, a gente coloca só o menos 0. Volume é igual, resolvendo o que está dentro aqui do parênteses, vai ficar 4 vezes 2, 8, menos aqui embaixo. 2 elevado ao cubo é 8, sobre 3. O que a gente faz para resolver aqui essa continha que o problema resultou? A gente faz assim, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 24 menos 8 é 16, sobre 3. Só que a gente não pode esquecer do π. Então, vai ficar 16π sobre 3. Então, esse é o resultado desse problema dentro do volume.